Mas cabeça, a primeira coisa que vem é grana, dinheiro no bolso. Não adianta dizer que não. Mas o verdadeiro sucesso não é dinheiro no bolso, porque eu conheço particularmente muitas pessoas ricas, muitas pessoas que têm dinheiro, mas elas não têm de verdade nenhum tipo de felicidade. Não é? Alguém diz, não, o dinheiro não traz, ele manda buscar. Mentira, isso é mentira do Satanás. Primeiro que a Bíblia diz que o dinheiro ele é um Deus. Praticamente é quase que a única coisa que está na Bíblia que fala que é um Deus, que é o dinheiro, que é mamão. Então, é muito infeliz quem pensa que dinheiro é sinônimo de riqueza. Se você olhar, se você ver, e eu já disse para vocês que eu adoro ver biografias, e quando você pega muitos atores, atrizes, cantores famosos que morreram de uma forma terrível, e uma boa parte delas ou se matam usando droga, e tinham tudo para poder ter sucesso. Mas o sucesso chegou e ele de verdade não as fez feliz. Era o sucesso para quem estava de fora, para quem olhava determinado cantor, cantora, ator, atriz, e dizia, puxa vida, olha, mas você não sabia o que essa pessoa passava, e muitas delas procurou a morte. Hoje, um dos segredos do sucesso que nós vamos falar de relacionamentos. Que um dos pontos básicos para que você tenha sucesso na sua vida é você ter bons relacionamentos. Hoje existem milhões e milhões de pessoas que têm uma vida miserável, uma vida problemática, arrasada por ter relacionamentos tóxicos. Como assim tóxicos? São relacionamentos que de verdade são pessoas que dependem uma da outra. São pessoas que vivem sendo sugadas por alguém que ela acha que ela ama. E ela então se entrega e ela tem um relacionamento de verdade que aquela pessoa que está se relacionando com ela só tem uma única preocupação. É controlá-la. É tirar o que ela tem. Não dá a ela liberdade. São pessoas que vivem presas dentro de um relacionamento. Então hoje nós vamos falar sobre o segredo do sucesso em nossos relacionamentos, não é? Uma vida bem-sucedida começa como? Com a mente, com o coração e com a atitude. Aí sim, quando você coloca mente, coração e suas atitudes, você de verdade é uma pessoa bem-sucedida. Não começa com dinheiro. Não pense isso. Não pense isso. Procure depois, nas redes sociais, alguns ganhadores de Mega Sena, de loteria esportiva. Muitos deles se mataram. Muitos deles estão na miséria. Por quê? Porque tinha uma fortuna na mão, mas se relacionou de forma errada. E o bom da Bíblia é que a Bíblia te ensina tudo. A Bíblia, irmão, nós temos dito aqui que ela é de verdade o grande manual para uma vida boa. É o grande manual para você ser bem-sucedido no seu trabalho, nos seus estudos, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família. É a Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo e hoje nós vamos usar a Bíblia para lhe mostrar que se você quer ter sucesso, tenha bons relacionamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu copiei uma frase de um escritor chamado Ari Ecker, e ele dizia assim, se você quer mudar os frutos, primeiro você precisa trocar o quê? A semente. Porque não adianta você plantar banana e querer colher maçã. Não adianta você plantar maçã e querer colher pêssego. Não. Para você mudar os frutos, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a semente. Quando deseja alterar o que é visível, primeiro precisa mexer no invisível. Não é mesmo? Semente ninguém vê.
está lá no fundo da terra. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Existem pessoas que são tão ricas, que a única coisa que elas possuem de verdade é dinheiro. Só. Não tem mais nada. Irmãos, vocês não imaginam o que tem de gente depressiva com o banco dizendo, por favor, não deposita mais não, porque tem muito dinheiro aqui seu. Você não imagina o que tem gente que fica na cama até meio-dia, porque tomou um monte de remédio para dormir, porque já não dorme mais, mas ela tem tanta propriedade no local em que ela vive, que todo mundo sabe que aquilo é dela. Nós tivemos recentemente aqui na cidade, um dos homens que tinha muito dinheiro e muitas propriedades. Muita gente, se eu citar o nome dele aqui, você vai matar na hora. E eu conversando com o filho dele, e eu perguntei, como é que está teu pai? Meu pai morreu. Morreu? Morreu de quê? Então, meu pai tinha uma hérnia, ela estoporou e ele morreu. Eu falei, mas espera um pouquinho. Mas como é que teu pai deixou uma hérnia estoporar? Aí ele falou assim, pastor Ismael, não sei se ele estava comigo aquele dia, que nós conversamos com ele, pastor Ismael, meu pai, ele não pagava plano médico, meu pai, ele não se vestia de acordo, o meu pai... Mas eu falei, mas por quê? Eu falei, porque meu pai era mão de vaca. O filho falou isso. Era mão de vaca. Então morreu. Você está entendendo? Por quê? Porque o dinheiro tem em primeiro lugar. Irmão, quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Como nós lemos aqui no texto de 1 Coríntios, que a verdadeira sabedoria, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você não fala só língua estranha. Quando você tem o Espírito Santo, você não só profetiza, você não só canta hinos espirituais, não. Você vai gerar uma vida alegre, cheia de alegria, porque você não vai bater a cabeça, você vai ser dirigido. Toda vez que você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai ser bem-sucedido, louvado seja o nome do Senhor por isto. Então veja só, ter dinheiro, ser rico, não significa ser próspero, porque ser próspero é ter a vida satisfeita e plena com Deus. Primeira coisa. Como é que é o negócio? Vamos repetir. Vida próspera é ter uma vida plena com Deus. Segundo, consigo mesmo. Terceiro, com as pessoas. E quarto, com os recursos que Deus te deu. Se não for assim, você não é próspero, você é abonado, você tem grana, você tem propriedade, mas você não é próspero. Ser bem-sucedido é saber usar o quê? A sua mente, o seu corpo e o espírito. Por quê? Nosso espírito é controlado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em mim, mora em você. Então, pera um pouquinho, se o Espírito Santo mora em nós, irmão, estamos com tudo. Muito bem, eu quero, durante esse mês, mexer em 4 áreas para você entender o que é você de verdade ser bem-sucedido. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento, na próxima quarta-feira vamos falar sobre espiritualidade, na outra terça, mente e coração saudável, e a última semana, recursos e carreira. Então, venha, você que está iniciando a vida, não é? Você que é jovem, você que está estudando, você que de repente casou há pouco tempo, ou está pensando em casar, ou de repente já é casado, mas está batendo cabeça, não deixa de estar aqui. Venha aprender a palavra de Deus. Nós vamos ensinar a Bíblia para você, aqui não é coach não, irmão, aqui é pastor. Pastor, ensina ovelha. Eu vou ensinar a Bíblia para os irmãos. Eu não vou sair da Bíblia. Não é? O texto que nós lemos fala de sabedoria humana. Aqui não é sabedoria humana. Aqui é a sabedoria vinda do alto, do céu, que o Espírito Santo nos dá. Aí quando você tiver esse entendimento, você vai ser cheio do Espírito Santo, não só para dar uns pulinhos, mas também para poder administrar a tua vida, a sua família, os seus negócios, e você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então vamos lá, olha que coisa interessante.
Aprenda com uma coisa aqui hoje. Nossos relacionamentos, tá? Lá no livro de Coríntios que nós lemos, no capítulo 15, 33, não que nós lemos, diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então vamos lá. Quando Paulo escreveu isto, Paulo está falando o seguinte, gente, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui está um segredo muito grande que Paulo está tentando nos ensinar. E nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa questão de você ter más companhias, tá bom? E às vezes a gente pensa que... Eu disse aqui já uma vez, quando eu era criança, lá no bairro que eu nasci, tinha os maconheiros, era assim, tinha os maconheiros, tinha também lá os que mexiam lá com coisa feia, e tinha os crentes era eu, meus irmãos, e os irmãos da Igreja Batista. Então, o pai falava assim, não sobe a rua, porque ela é tudo maconheiro. Tudo maconheiro. Era assim naquela época. Então, a gente não ia lá, porque era tudo maconheiro. Né? Tudo maconheiro. Não podia ir lá, não. Então, nós ficávamos com os irmãos Batista, que a nossa amizade era com eles. Nós não subíamos, era uma coisa impressionante. A minha mãe mora numa rua, quer dizer, morava, né? Está no céu agora. Que ela mora na parte um pouquinho mais baixa, onde termina a rua. E aqui em cima, irmão, coisa assim, daqui, talvez na esquina ali, era a mesma rua, é onde moravam os maconheiros. Mas nós não podíamos. Você está entendendo como é que era antigamente? Então, não vai, que é tudo maconheiro. Agora veja só. Entenda uma coisa aqui. Nossos relacionamentos, preste atenção, nossos relacionamentos refletem nosso estado de espírito e emocional. Eu tenho certeza, você que é dirigente de congregação, porque isso eu passo, a pastora passa, quando você começa a conversar com um homem, com uma mulher, e você começa a questionar algumas coisas, a primeira coisa que você vai identificar é que esta pessoa, ela está se relacionando de forma errada. Então, o espiritual e o emocional dela não existe. É difícil você se relacionar com aquilo que não presta e você ter uma vida espiritual boa. O seu emocional ser bom. Não é difícil, é praticamente impossível. É impossível. Tá? Não existe uma vida próspera e bem-sucedida se um homem for o quê? Derrotado pelos seus relacionamentos. Se ele for derrotado pelos seus relacionamentos, não tem vida próspera. Não existe vida bem-sucedida se os seus relacionamentos interpessoais não forem formados de pessoas saudáveis. Por quê? Nós somos frutos diretos dos nossos relacionamentos. Então, primeira coisa, se você vive com uma mulher, vive com um homem, que de verdade é um relacionamento tóxico, você não é bem-sucedido. Você pode ter o que você quiser. Eu conheço pessoas que trocam de carro cada 2 meses. Eu conheci pessoas que fazia casa linda e depois casava 6 meses lá, ela falava assim, agora eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outra casa. Eu e a pastora conhecemos. Mas por quê? É simples. Porque o relacionamento dessa pessoa era um relacionamento que a levava à morte. E quantos não morreram assim? Quantos não perderam a sua vida? Não porque alguém o matou, mas a própria pessoa se matou. Por quê? Relacionamento que não era saudável. Com que você se relaciona? Com quem? Você anda com gente que é justo? Você anda com um amigo de verdade? Né? Tem aquele ditado que amigo se conta nos dedos, não é assim? Se tiver mais de 5, irmão, fique esperto, tá? Quem é a sua namorada? Quem é a sua noiva? Eu não vou nem falar quem é a sua mulher, quem é seu marido, porque já casou, não tem mais jeito. Você vai ter que aguentar a sua mulher, a mulher vai ter que te aguentar. Tá? Se você quiser ir para o céu, né? Porque hoje está muito fácil. Hoje o índice de divórcio no nosso país é uma coisa, dentro das igrejas, tá? É um absurdo. Eu falo às vezes que São Carlos é uma coisa assim que eu nunca vi. Quando as pessoas vão na minha sala, a primeira coisa que eu pergunto, o meu casado? Eu sou quantas vezes? É a primeira coisa que eu pergunto. Porque eu nunca vi povo para gostar de casar igual em São Carlos.
É uma coisa de louco, mas que Deus julgue, não é mesmo? Muito bem. Vamos entrar agora aqui numa parte importante, que é exatamente o que eu faço, pastor, para ser bem-sucedido nos meus relacionamentos. Primeira coisa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o texto que nós lemos. Nós, porém, temos o quê? A mente de? Mente de quem? Você tem a mente de Cristo, igreja? Então vamos lá. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sua mente não pode ser a do mundo, dos outros, da cultura, da moda, do medo, do meio. Não, não pode. Eu tenho visto algumas igrejas aí, quando chega essa época de julho, faz festa, como é que eles falam? Não é festa junina. Como é que é o nome? Arraial de crente, né? O crentão é para beber, né? Mas então, o crentão, porque tem o quentão e tem o crentão. Então eles falam que o crentão não tem bebida alcoólica. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor, o senhor é contra? Eu sou muito contra. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós não ficamos imitando o mundo. Quando você tem a mente de Cristo, você não copia nada lá de fora. Esse é o problema da igreja do século XXI. Nós estamos copiando demais o mundo, irmão. Nós temos a mente de Cristo. Então, se coloca no lugar de Jesus e pergunta, será que Jesus ia para uma festa junina? Ele poderia até ir, como nós vamos fazer aqui no começo do ano que vem. Nós estamos se preparando. Quando tem aquela festa aqui na cidade, né? Como é que chama aquela festa? Não, que recebe os alunos novos. Isso, nós vamos no Tusca. O quê, pastor? Vocês vão? Opa, vocês vão. Como vamos todos os anos. Fazer o quê? Falar de Jesus. O nosso trabalho chama Eu Me Importo, né? Eu Me Importo. Nós vamos lá. Nós colocamos um trem lá e leva café para o povo. Gente, depois pergunta para a pastora o que ela vê. Eu não vou, tá? Eu não vou porque não é porque eu sou contra. Eu sou a favor, tanto que eu apoio. O problema é que eu não tenho coragem de ver meninas novas, de 18 anos, estragada, toda embriagada, vomitando, uma coisa terrível, sabe? Está ali, nunca tinha usado droga, usa, começa a passar mal. É um negócio terrível, só quem foi, viu, e tem que ter coragem para aquilo. Então nós vamos lá para falar de Jesus para esse povo. Agora, o que está acontecendo hoje? Proteja a sua mente. Sua mente não pode ser a mente mundana, né? Nós temos, sua mente precisa o quê? Ser a mente de Cristo. Nela estão o quê? Os seus limites, seus valores, os seus alvos. O que Paulo disse lá em Colossenses? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Irmão, crente, ele pensa nas coisas do alto. Relacionamento é isso, é você pensar, pera um pouquinho. Por que nós temos os pequenos grupos aqui na sede? Exatamente para se relacionar com gente crente, gente cheia do Espírito Santo, gente que pode dar um conselho para você, gente que possa te levantar e não te derrubar. Primeira coisa, você precisa proteger a sua mente. Eu via esses dias, não via ou foi aqui que nós ouvimos? Eu acho que nós ouvimos aqui. O que está acontecendo hoje? Hoje, nós temos muitos irmãos que usam muito as redes sociais. Não sou contra porque eu uso também. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje, nas redes sociais tem de tudo. Mas o que você... Pastor é o que mais tem. Coach é o que mais tem. Agora, o que preocupa e tem feito você, muitas vezes, ir para o buraco, é que você está escutando gente lá errada. Hoje, tem 2, 3 caras na internet que eu admirava, que eu e a minha esposa sempre nós íamos vê-los pregar. Nós admirávamos. Eu lembro muito bem que um deles, que é do Rio de Janeiro, que todo mundo conhece, o Barbudão e tal, eu lembro que uma vez com o Ben-Hur no colo assim, ele chegou assim, quando ele começou, ele olhou para o Ben-Hur e falou, lembra disso, Helene? Ele falou assim, nossa, que menino lindo, como é o nome dele?
E eu falei, Isaac Ben-Ron, nossa, que nome bonito, nunca vou esquecer. Mas esse cara hoje, na internet, só Deus tem misericórdia. Agora, esse cara, ele tem uma inteligência fora do comum. E quando você escuta um cara desse, você deixa de ter a mente de Cristo e ter a mente dele. Porque hoje, para ele, vale tudo. Ele fala que pode tudo. Ele fala que todos os pastores estão tudo roubando, está tudo no pecado, é tudo pilantra. Ele não. E tem gente que escuta o cara. Como é que você vai ter a mente de Cristo? Irmão, a mente de Cristo a gente tem quando lê Bíblia. A mente de Cristo a gente tem quando a gente escuta mensagens que vêm do céu. A mente de Cristo você tem quando você dobra o teu joelho, quando você tem comunhão com os seus irmãos. Agora escutar esse tipo de gente, sai fora, irmão. Tinha um outro em São Paulo. Irmãos, eu na sede de São Paulo, eu era um dos responsáveis para fazer a escola bíblica. Eu, o pastor Cláudio Spitt, que pregou aqui, o pastor Osés, que é o deputado hoje, ainda que o Osés estava chegando assim, para se enturmar com nós, e mais o pastor Márcio Virigliniano, e mais 2 irmãos. Nós que organizávamos a escola bíblica da sede. E esse camarada, nossa Deus, a gente convidava ele direto. Ele é um cearense, né? E por muitos anos ele interpretou Bernard Johnson. O cara era o cara. Foi criado lá no curso teológico. E, de repente, tinha uma igreja que ele fazia culto de manhã, 2 de manhã, mais 1 à tarde, mais 1 à noite. Igreja fantástica. Daqui a pouco o cara virou a cabeça. Daqui a pouco esse cara, ele está aceitando tudo. Esvaziou a igreja. O que tem na igreja dele hoje é o que vocês sabem. E o que tem por aí. Mas como é que eu vou ter a mente de Cristo se eu escuto um cara desse? Irmão, isto é relacionamento tóxico. Não escute esse tipo de gente. Isso vai infiltrar na sua mente e você vai achar que está todo mundo errado e só ele está certo. Porque eles têm uma mente que é uma coisa fantástica. Você fala, meu Deus, que sabedoria, que sabedoria. Esse cara está certo. Fuja disso. A Bíblia diz que o inimigo ele se transforma em anjo de luz. Muito bem. Para ser bem-sucedido em seus relacionamentos, o que mais que eu preciso? Tome cuidado com suas palavras. O bispo Primaz, ele fala muito isto, que a gente precisa ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar. Tiago 3,11 diz, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Como é que você vai ser próspero, bem-sucedido, né, sem sustentar suas próprias palavras? Você somente poderá sustentar, né, com o passar dos anos, o que for verdadeiro. A mentira não sustenta e ela tem prazo de validade. Não adianta o mentiroso, se você é mentiroso, se você gosta de enganar, se você gosta de mostrar aquilo que você... Vai chegar uma hora que a casa vai cair, irmão. Vai chegar uma hora que você vai falar, pera um pouquinho, que você é um enganador. Então eu preciso medir o que eu falo. Seja quem você é, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não inventa para você chegar em algum lugar. Irmão, quem inventou para chegar em algum lugar, quando chegou no topo, caiu. Não vai chegar a lugar nenhum. Então eu preciso cuidar muito daquilo que eu falo, né? Sua palavra vale onde vão os seus interesses, sua riqueza também será limitada. Falar algo e mudar depois vai gerar o quê? Descrédito no céu e aqui na terra. Porque é fácil você inventar uma história. É fácil você contar uma lorota. É fácil, a gente tem visto isso dia a dia. A gente tem gente que fala que é advogado e fala que, não, eu sou advogado e tal. E o cara não tem OAB ainda, doutor. Não é advogado.
Quantas pessoas falam para minha esposa, a senhora é advogada? Eu falo, eu não. Eu me formei lá, mas não sou advogada, não. Não é assim que você fala? Por quê? Ela não é advogada. Ela fez o curso, bonitinho, mas ela não quis fazer o OAB. Não interessou para ela. Está fazendo psicologia. Você é psicóloga? Não, estou estudando. É assim que tem que ser. Nós hoje estamos vendo muita gente falando o que não deve. Eu não estou falando de palavra torpe, não estou falando de palavras imorais, não. Eu estou falando daquilo que você tem inventado e até os teus filhos estão acreditando. Quando você abre muita boca, tá? Elas podem abrir o seu futuro ou pode acabar com o teu futuro. Então, a palavra de Deus é muito clara. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com as suas palavras. Eu tenho medo. Algumas pessoas falam assim, pastor, olha, o senhor conhece fulano? Conhece sim. E aí? E aí o quê? O que você quer saber? É confiável? Eu falei, não, para mim não. Eu não quero saber, irmão. Eu não confio, acabou. É assim que funciona. Mas eu não fico falando, não presta, não vai. Não, lá e eu cá. Sabe por quê? Porque o relacionamento é que vai me fazer chegar em algum lugar. É o relacionamento que te faz chegar em algum lugar. Mas relacionamento bom. O coração, né, precisa ser protegido. Muito bem. Para ser bem-sucedido nos relacionamentos, guarde de forma cuidadosa o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É isso mesmo? Se o coração parar, já era, não é? Foi. Então vamos lá. Guarde o seu coração. Se toda a vida depende do coração, ele precisa ser guardado com muito cuidado. Irmão, o que nós estamos vendo hoje? Homens que têm uma vida de casado de 20 anos, 25 anos. Daqui a pouco, eu vou me divorciar porque me apaixonei. Já apaixonou, irmão? Me apaixonei. Puxa vida, hein? E a vaza lá, como é que é? É novinha, mas é crente. Nós tínhamos um aqui, que saiu daqui, foi até no Belém. Foi lá arrumar uma noiva, lá no Belém. Era dirigente de congregação nossa. Tratava a mulher mal. Né? Terrível. A mulher parecia uma mulamba velha. Porque ele não... Mas ele era bonitão. O quê? O cara... Aí saiu daqui, foi lá no Belém, casou com uma irmã lá. A irmã acho que dirigia ciclo de oração, dirigia o grupo lá. Eu falei, vai com Deus, filho. Irmão, ele tomou um pau tão grande dos irmãos dessa mulher, porque bateu nela. Porque a dele, ele não batia, porque tudo que ele falava, ela falava amém. Só que a irmãzinha do Belém lá, falou, não, peraí. Falou para os irmãos pegaram ele, deram um cacete nele. Hoje está fora da igreja. Ninguém sabe onde está esse miserável. Por quê? Porque, eu vou arrumar uma outra aqui mais fácil, né? O que é isso? A Bíblia diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Você pensa que você conhece o teu coração? Não. Mas se você tiver o Espírito de Deus, você não vai cair em cilada. Você que é jovem, que está pensando em casar, está pensando em arrumar uma moça, cuidado. Não fica olhando para o corpinho escultural. Não fica olhando para ver se o pai dela tem alguma coisa. Para com isso, irmão. Você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Hoje, nós estamos vendo isso. Eu quero ver se o pai da menina tem alguma coisa. Eu quero ver se o pai do rapaz que eu estou querendo namorar... Irmão, teu coração te engana. Você não vai ser bem sucedido. Pelo contrário, você vai se arrebentar. E você está, de verdade, sujeito a perder tudo que você tem. Quando eu começo a dizer tudo, é começar pela vida espiritual. Quem não cuida do coração não tem vida espiritual boa. Não adianta porque não tem. O coração precisa ser protegido, guarnecido. Não entre em gelado, irmão. Não entre em fria. Coloque, se for preciso, um exército fazendo escolta do teu coração. Pois a Bíblia diz que, pois dele depende toda a sua vida, não é? É isto que você tem que pensar.
Ah, pastor, sabe o que é? Eu não aguento mais a minha mulher. Minha mulher, pastor, só é uma tribulação. É? E o irmão? E o irmão? Como é que é o irmão? Eu não aceito na minha sala, nem a pastora, alguém que vem falar mal do marido ou mal da mulher. Nós não aceitamos. Tá? É mal mesmo? Então, espera um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, chama a tua mulher aqui para a gente conversar 4. Porque é muito fácil falar mal da mulher. É muito fácil falar mal do marido. O senhor fala isso, pastor, porque o senhor não sabe quem é meu marido, nem quero saber. Mas sabe por quê? Porque você não cuida do seu coração. É mais fácil você ser aquele homem ou aquela mulher que diz a minha palavra é a última. Irmão, a palavra última dentro de um lar é do Espírito Santo de Deus, é do Senhor. A gente vai para a Bíblia. A gente consulta a palavra de Deus. Quem manda aqui? Quem manda? O que é papo de manda aqui, irmão? Não, mas a Bíblia diz que o marido é a cabeça da igreja. Ah, é? Vai interpretar isso direitinho. Nós temos curso aqui na igreja, tá? De mulher única ao meu máximo, que vai te mostrar como é que é o papel do cabeça, que a Bíblia diz. O que está acontecendo hoje? A pessoa não está nem aí. 3 valores. Mente, palavra e coração. Eles vão ser o quê? Os depuradores dos seus relacionamentos para atrair o quê? Atrair ou afastar pessoas. Mente, palavra e coração. Você nunca será bem-sucedido se optar por deixar influenciar por fracassados, frustrados, rebeldes, pessoas que estão a serviço do mal, do caos, contra a palavra, contra a fé, contra a família, contra o pastor da igreja. Fuja dessa raça. Quando alguém te chamar nas esquinas das congregações para falar do pastor, expulsa no nome de Jesus. Não permita. Quem cuida de pastor é Deus. E o pastor Ismael tem pastor. Meu pastor chama Samuel Ferreira. Ele é o meu pastor, ele cuida de mim. Não deixe, irmão, você ser influenciado por gente rebelde. Rebelde tem o tempo de Deus na vida dele. Rebelde tem o tempo de Deus cuidar. Ah, pastor, mas fulano está então bem. Tem o tempo de Deus cuidar. Não sou eu que cuida, não é você. Quem cuida é Deus. A primeira rebelião foi lá no céu. E Deus cuidou. Nós não sabemos quanto tempo foi, mas Deus cuidou. Então, fuja de gente frustrada, gente fracassada, gente que só vive dizendo assim, a vida não presta. Sabe o que acontece? Eu não sei porque que não sei, sabe, não vira. Eu acho que aquele camarada vira porque eu acho que ele tem a ajuda de alguém. Ele tem sim, tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele tem a ajuda do Senhor Jesus. É por isso que ele chega lá. Irmão, ser bem-sucedido não é você frequentar os melhores restaurantes da cidade. Você ser bem-sucedido não é você ter o melhor carro, não. Você ser bem-sucedido é você ter a mente tranquila, ser uma palavra boa, o seu coração alegre. Isto é ser bem-sucedido. Isaías, capítulo 32, 5, ele fala assim: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. O mau caráter é aquele que anda com mau caráter. Você andou com gente que não presta, você também vai ser chamado, você não presta. O caos não combina com prosperidade e com vida abençoada. Não. Fuja de gente que só fala mal dos outros. Fuja de gente que só vive amaldiçoando a própria vida. Irmão, quem nos deu a vida foi o Senhor. E tem uma coisa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você entende isso? Não, pastor, mas nós pecamos, o homem pecou, nós não somos. Mas quem falou para você? Sim. Se não é misericórdia, a graça de Deus, estaremos perdidos. Mas Deus nos regenerou a partir da morte de Cristo na cruz. Hoje Ele é nosso intercessor diante do Pai. Hoje eu estou livre. A Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus. E se nós não tivéssemos a mente de Cristo, ou se nós não fôssemos a semelhança dele, nós não seríamos chamados de filho de coisa nenhuma. Pense nisso, igreja. Para você ser bem-sucedido em seus relacionamentos,
Invista em relacionamentos bem-sucedidos. Voltando aqui. Seja amigo de pessoas reais. Por quê? Tem fantasma? Tem robô? Não, mas tem muita gente fingida, mentirosa, filho do capeta. Tem muita gente que vai na sua casa para depois sair dizendo o que você tem e o que você não tem. Tem muita gente que de verdade não quer o teu bem, não se alegra. Eu dizia ontem à tarde para um grande homem de Deus aqui da nossa igreja, eu posso dizer o nome dele, que é o Douglas, nós tivemos uma reunião ontem à tarde, e eu dizia exatamente isso para ele, ele contando umas bênçãos maravilhosas, que ele vai contar aqui daqui uns dias, já contou uma boa domingo, não foi? E eu dizia assim para ele, Douglas, olha, a tua alegria é a minha alegria. A tua felicidade é a minha felicidade. Sabe? Um moço, um presbítero muito bem sucedido, que Deus está abençoando. Então, mas tem gente que não. Tem gente que, pelo amor de Deus, se vê você bem... lá no livro de Jó, quando o texto começa falando de Jó, fala que ele era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Olha só. Era íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Esse aqui é um homem de verdade que a Bíblia manda nós nos relacionarmos. O que ele era? Íntegro, justo e temia Deus. E evitava o mal. Seja amigo de pessoas verdadeiras, originais, reais, gente sem máscara. Fuja dos amigos fake. Hoje é moda falar fake, né? Fuja desses caras. Irmãos, é tão fácil a gente entender isso. Como é que eu vou saber, pastor, se o cara é fake? Vai orar a Deus, irmão. Deus vai te mostrar. Deus vai falar com você. O meu maior medo é quando a minha esposa fala para mim, ó, cuidado com aquele fulano ali. Quando ela fala, irmão, nunca errou. É uma luta. E tem vezes que eu fico bravo com ela. Eu falo, o quê, mulher? Você está vendo demais. Estou te avisando. A sua não é assim, Milton? Você já me falou isso. O dia que a sua mulher falou para você, meu filho, corre, irmão. Porque a mulher é de Deus. As mulheres crentes, né? Tá? As crentes. Seja amigo de pessoas trabalhadoras. Ei, chegamos. Eu falei aqui uma vez que esse monte de gente que pede dinheiro nos sinais, o cara veio lá, estava até com uma roupa, não estava mulambento não, estava até com uma roupa, eu peguei, chamei ele assim, falei, colega, vem cá. Você tem os seus documentos em ordem? Não, tem tudo em ordem. Falei, que legal. Falei, então, lá no Atacadão está pegando gente. Ele falou, ô meu senhor, eu estou te pedindo dinheiro, não estou pedindo trabalho. Eu falei, ô, show. Nem falei Deus abençoe para ele, não falei mesmo. O que está acontecendo hoje? Provérbios fala, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Emprego é o caminho para o seu bem-estar. E dentro das igrejas hoje virou moda, irmão, gente não trabalhar. Porque vê pregadores itinerantes, cantores, vê esses caras que hoje virou tudo coach, né? E fala que ganha dinheiro, porque parece que Instagram paga uma graninha, não sei mais quem paga. Então os caras metem a cabeça e trampam o que é bom, nada. Eu tenho conversado com alguns jovens da igreja, meu filho, você está estudando? Então, pastor, eu terminei, hoje não fala mais segundo grau, como é que fala hoje? Eu terminei o ensino médio, né? E aí? Então, agora eu estou aí. Está aí aonde? Vai estudar, meu filho. Vai fazer Senai, Senac. Vai estudar. Ontem, uma conversa minha com o Douglas, eu estou aqui falando, ele falando para mim de tudo que ele fez de curso, umas coisas assim. Falei, pô, camarada, show, parabéns. Por quê? Porque hoje, irmão, primeiro, que carapuça cifra que eu vou dizer agora, para quem está nessa. Ah, meu pai, ele banca. Teu pai banca? Só que pela lei natural, teu pai vai morrer primeiro que você. Lei natural. Ainda que hoje está invertendo, tem muito jovem morrendo primeiro que os pais. Meu pai banca.
E o pai banca mesmo. O pai pai e mãe é um problema sério. Agora, meu filho, vai trabalhar. Tá? Deus, ele é trabalhador. Trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Pensa nisso. Ele criou o trabalho para quem? Para o homem. Se você gosta de ser amigo de preguiçoso e malandro, você vai ter grande problema na sua vida. E como vai ter? Por quê? Porque anda com gente que não quer trabalhar. Para que trabalhar? De vez em quando a polícia está pegando uns caras que dá golpe em cartão de crédito, dá golpe não sei na onde, e faz tanta coisa, e tudo cara bonitinho, tudo vestido com roupinha importada. Mas o fim é este. Agora, quando você pensa em ser bem-sucedido, você vai se relacionar com gente bem-sucedida. Você vai pedir conselho, tá? Jesus, o próprio Cristo, no capítulo 5 de João, ele falou assim, 17. Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Quem? Jesus. Falou que o pai dele trabalhava até hoje e ele continua trabalhando. Você está entendendo, irmão Vagal? Se você está aqui, você é Vagal, vai trabalhar, irmão. E fala para você que é moça. Primeira coisa. Então, te achei uma gracinha. Que legal. Eu tenho pensamentos de viver a vida a partir de hoje com você a vida inteira. Legal. O que você faz na vida, meu filho? Se o cara gaguejar, cai fora, irmã. Se o cara gaguejar, corre fora. Então, porque eu fiz, sabe, mas eu agora estou esperando. Agora, irmã, não entra nessa. Fica velha, sem casar, que é bem melhor do que você casar novinha e quebrar tua cara. Está entendendo? Se o cara gaguejar, corre. Homem, o que você faz na vida? Não, eu trabalho com isso, trabalho na empresa tal, e papapá. Qual a sua formação? Minha formação é essa, papapá. Opa, aí dá futuro. Mas é tão feio. E daí que o cara é feio? Se fosse feiura, eu não era casado com a minha mulher, não, porque eu era feio demais, gente. Homem feio era eu. Na igreja eu era um dos mais feios. E casei com a mais bonita. E os bonitos, quebraram a cara, hein? Está entendendo? Não vai olhando carinha. Mas aquele moço, ele não tem o corpo definido. Não tem o corpo definido. Ele é gordinho. Ele é assim, ele não faz academia. Irmão, vai ver se o cara é cheio do Espírito Santo de Deus. Vê se o cara é crente, vê se ele ora, se ele busca Deus. Vê se ele se interessa em ter uma família. Vê se ele se interessa em estudar, crescer. Cai fora desse tipo de gente, irmão. Eu estou falando de relacionamento. E relacionamento abrange tudo. Pastor, agora eu casei e descobri. Aí é problema seu. Por que você não orou a Deus? Por que você não buscou o Senhor antes de fazer a besteira? Agora você quer correr? Não adianta mais. Eu peguei um camarada aqui, eu e a pastora, que ele falou assim, eu quero, mas falou assim mesmo. Eu estou divorciando porque eu faço compra por mês, ela come tudo, pastor. Falou ou não falou para mim e para você? Eu falei, como é que é o negócio, irmão? Então, a compra, pastor, eu faço por mês. Mas quando chega no 22º dia, acabou. Ela come tudo. Você vai casar com um miserável desse, irmã? Corre desse miserável. Isso não é homem. Isso não é homem. Isso é um traste. Agora, você quer ser bem-sucedido? Seja amigo de pessoa que trabalha. Fechando. Seja amigo de pessoa satisfeita. O que é pessoa satisfeita? Satisfeita, mas o cara não tem carro. Ele mora de aluguel, está lá trabalhando de ajudante. Mas esse cara, quando eu encontro com ele, eu só vejo ele sorrindo, dando glória a Jesus e aleluia. É esse aí, irmão. Não é o que você faz na vida que vai definir quem você é. Não. Eu comentava ontem com a pastora vindo de São Paulo. Eu tinha um pastor que chamava pastor José Alves, e ele era conhecido como Zé do Fogo. Alguém conheceu o Zé do Fogo? O senhor conheceu, não conheceu? O senhor conheceu, né? Zé do Fogo, que é de São Mateus, né? Zé do Fogo. Pastor Zé do Fogo, ele foi meu pastor depois que eu era criança. Depois ele foi para Santo Estevão.
E lá ele conheceu 2 irmãos que, por sinal, um é do Belém, que é o da diretoria do Belém, que é o Zé Veiga. Conhece o Zé Veiga? O pastor Zé Veiga, da diretoria do Belém. O Zé Veiga e o Mário Veiga. O Zé Veiga era do Belém e o Mário Veiga era da nossa igreja. E os 2 irmãos tinha barraca de fruta no Mercadão de São Paulo, os 2. E o pastor José Alves, pastor Zé do Fogo, trabalhava com eles carregando carrinho no mercado. De dia, era empregado dos irmãos. À noite, pastor, homem de Deus. E daí? Eu vou medir o pastor porque ele carregava carrinho? Trabalhava, irmão. Era de gente de congregação. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não fica medindo ninguém, né, por aquilo que você vê. Seja amigo de pessoas satisfeitas. Seja amigo de pessoas fiéis. Salmo 16:3 diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Os fiéis na terra são notáveis de Deus. Os fiéis são gente de fé, gente que acredita, gente fiel. Eu tenho uma conversa que fala, o obreiro tem que ser fiel. O obreiro não, a igreja de Cristo tem que ser fiel. A igreja tem que ser fiel, fiel em tudo. Tem que ser obediente, fiel a Deus, porque você pode falar o que você quiser para o pastor, mas quem conhece teu coração é o Senhor. Quem conhece a tua vida é o Senhor. Se você é fiel, você tem que ser fiel a Deus, fiel à sua mulher, ao seu esposo, fiel aos seus filhos, fiel aos seus pais, mas você precisa ser fiel. Por fim, seja amigo e se relacione com pessoas que andam com Deus. Opa, andou com Deus? Eu não conheço ninguém que anda com Deus. Se você não conhece, você não é crente, porque eu ando com Deus. Como é que eu ando com Deus? Porque a Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Lembra quando os discípulos queriam ver Deus? Jesus, mostra a Deus. Quem vê o Filho, vê quem? O Pai. E se você tem o Espírito de Deus, você tem o próprio Deus com você. É por isso que eu preciso estar me relacionando com Ele, com jejum, com oração, buscando a Deus. Eu preciso estar ali, assim com Deus. Agora veja só. A passagem de Elias e Eliseu, 2:4 de 2 Reis. Então Elias disse, fique aqui. Eliseu, pois, o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Descer então para Jericó. Eliseu falou, eu não te largo. Mas de jeito nenhum. O que aconteceu quando Elias foi tomado? O que ele pediu? Porção dobrada do espírito de Elias. E pega os milagres que Eliseu fez, é o dobro do que Elias fez. Ele falou, eu vou andar com gente que anda com Deus. Você tem andado com gente que anda com Deus? E é fácil você saber se a pessoa anda com Deus. Aonde que essa pessoa anda? O que essa pessoa faz no seu dia a dia? É aquele que diz assim, não, sabe o que é, pastor? Eu posso tomar um negocinho? Eu não tem problema nenhum, não. Jesus tomou vinho, Jesus tomou isso. Irmão, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É isso que a Bíblia diz. Que um abismo chama outro abismo. Exato. Aqueles que exercitam a fé. Exercita a fé o irmão que anda com você? Ou ele só te conta desgraça e miséria? Corre desse povo, gente. Irmão, tem que andar com gente que conta bênção. Gente que tem alegria nos olhos, no coração, na forma de falar. Corre de gente feia. Feio, ô pastor, pelo amor de Deus, só te chamando o povo feio. Não, sabe o que é feio? Gente feia que não dá risada. Gente feia é que só vive com a cara fechada. Eu, de vez em quando, encontro uns crentes nossos e falo, irmão, põe um sorriso nessa cara aí, caramba. Fala mesmo. E você sabe o que eu falo. Que cara feia é essa? Não, pastor, minha cara é assim mesmo. Que é assim mesmo. O crente tem a alegria do Espírito Santo na vida dele. Mas eu estou passando problema. Quem que não passa problema, irmão? Quem não passa? O dia que você chegar na glória, pergunta para Paulo se ele passou algum probleminha. Pergunta para Pedro. Só vai ter um lá que vai dizer assim, então, o meu problema foi um pouquinho mais difícil, porque me jogaram numa ilha lá e eu lá morri. Mas os 11, foi cutelo, jogado para animais no fogo, não foi assim? Agora,
Você está reclamando, faz cara feia porque você tem problema? Ô, irmão, vai se converter, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Então vamos lá. Proteja bem a sua mente. Tome cuidado com as suas palavras. Guarde seu coração. Invista em relacionamentos bem-sucedidos. Nós temos procurado dentro do nosso ministério. Por isso que o tema e o lema de Madureira é o Salmo 133. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união faz com que você cresça, você seja bem-sucedido. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai Santo.